Fala galerinha, tudo bem com vocês? Hoje eu trago para vocês aqui um assunto de bancada interessante, tá? Peguei um M23 5G com defeito aqui de sinal de chip, aonde eu consultei IMEI, testei chip, reiniciei. Poderia também ter feito um software, mas eu sabia que não era software. Parecia um problema crônico no setor de URF. A02 já apareceu muito esses defeitos aí, né? Mas ao desmontar o aparelho, deparei que o aparelho estava todo já sem blindagem, cheio de fluxo, né? Então, é lamentável isso, né? Lamentável. E não resolver o problema do cliente. Não que eu seja o melhor, mas eu fui a fundo, tá? Aqui no na nossa placa-mãe, primeiro passo onde a gente vai identificar, temos a Borneo, pessoal, tá? E Network, vocês podem pesquisar aí na sua Borneo, que ele vai te dar todo o setor de URF, tá? Hoje o foco da aula é um diagnóstico avançado objetivo, entender a sequência de funcionamento do URF, analisando tensões de carga, interpretar os consumos de corrente, evitando troca desnecessária aí da nossa PMIC ou do nosso PA, tá? Note que aqui, ó, quando você põe o Radio Solution, ele vai te dar 5 linhas responsável aí pela amplificação do nosso sinal, funcionamento do nosso PA, tá? Além dessas 5 linhas aqui, ó, TX, TRX, TX0, TX0 Alt também, TR, né? Temos aqui a PRX, TX1, temos também, que não podemos esquecer, nossa linha de alimentação, a VREG, tá, pessoal? Se vocês olhar aqui, ó, temos 0.8, 0.8, 0.8 também, temos 1.2, 1.8, 1.77. Então, são linhas de alimentações. James, como que eu vou fazer, né, para medir essas tensões, para mim identificar antes de remover esses componentes? Pessoal, pega seu multímetro, escala de voltagem, vocês vão verificar entrada e saída da PMIC. Se nessa 1.8, 1.7, ela está entrando o valor certo, não precisa vocês mexer ali. Vão na saída do nosso PMIC e verifica se as tensões elas estão estáveis, se elas estão mandando o valor correto ou se estão oscilando. Aí sim, vocês vai fazer a troca da PMIC se caso ela estiver oscilando. Mas se ela estiver entrando os valores corretos e saindo valores corretos, não tem por que eu trocar a minha PMIC principal, correto? Setor de PA, também temos alimentações que aonde a nossa PMIC ela vai transmitir, né, essas alimentações. Então, vocês vão medir o quê? Entrada e saída do nosso PA. A PMIC está mandando os valores corretos? Está chegando 1.8, 1.7, 0.8, tá ok? Pessoal, não tem por que vocês tirar também o nosso PA, né? Temos de repente aí uma solda fria, mas solda fria ela vai oscilar tensão, vai ficar aqui, ó, subindo e descendo. Só que o meu funcionamento aqui ele está 100%. Se não fosse o defeito que eu identifiquei nesse M23, talvez poderia ser um problema de software, um problema aí de identificação com a nossa CPU, que não está mandando as informações corretas. Mas aqui, se está entrando e saindo tensões normal, os valores está tudo ok, não tem por que eu substituir ou trocar essa PMIC ou PA agora, tá? Então vamos lá. Como que eu identifiquei? Pessoal, pesquisei bastante antes de substituir isso aqui e identifiquei que o pino 1920 do nosso FPC, ele faz alimentação com o nosso conector de carga. Tem duas antenas responsáveis onde ele vai transmitir esse valor, tá? Ele vai transmitir esse sinal. O conector de carga, ele transmite esse sinal. E identifiquei que esse conector original, ele está bloqueando
essa passagem de sinal, infelizmente, né? Fui lá, comprei um original, deixei aqui no cantinho, mas antes de eu comprar, o que que eu fiz? Eu peguei minha subplaca, eu tenho 2 pontos aqui do conector de carga, que eu linkei no pino 19 e pino 20, tá vendo? Esses 2 test point aqui. Esse eu fiz no pino 19, na parte de baixo do FPC, e esse aqui no pino 20, e fiz um teste no meu aparelho. Adivinha? Sinal de chip subiu tranquilo, tá? Sinalzão de chip lá funcionando, 4G, 5G, sossegado. Então, não tinha necessidade de colocar calor na PMIC, não tinha necessidade de colocar calor no nosso PA. O risco que essas pessoas, esse técnico correu de matar a placa foi muito grande, tá? Antes de vocês trocar, tem que partir na parte de medição. Então, eu fui lá, fiz um jumper desse pino aqui para o pino 19 do meu FPC nessa parte aqui de baixo, tá? E pino 20. Subiu. Então, automaticamente, eu já descartei qualquer defeito aqui na nossa placa-mãe. Descartei defeito na PMIC, PA, processador, memória. Já identifiquei que está tudo funcionando, tá bom? Se eu tivesse um defeito no nosso PA, qual que ia ser os principais defeitos? Uma trilha rompida, uma solda fria, queda de tensões. Como eu vou medir tensões, pessoal? Os pontos críticos de vocês trabalhar é sempre entrada e saída com as bobinas, tá? Pega as bobinas, você vai medir entrada, saída, capacitores, são os pontos principais da onde você vão identificar essas quedas de tensões. Então, vamos lá, eu tenho 1.8, está caindo ali, está oscilando, então automaticamente eu já sei ali que o nosso PMIC está gerenciando incorreto. Então, provavelmente eu tenho um solda fria. Eu tenho um curto, né? Antes ou depois da minha PMIC. Se eu tenho um curto depois da minha PMIC, pode ser o PA danificado, trincado ou em curto. Então, esses pontinhos aí vocês têm que ligar, tá? Então, eu fiz os jumper de um para o outro, subi o sinal de chip, então já descartei qualquer tipo de reparo na minha placa. Eu fiz o quê? Comprei uma subplaca original, tá? Troquei a subplaca, adivinha? Sinal de chip funcionando normal. E toma cuidado também com essas telas que vocês trocam, também pode te dar esses defeitos aí, tá? Então, olha lá, subplaca trocada, né? Me enfiaram a faca, paguei R$ 70 na subplaca original, achei um absurdo, mas enfim, era o que tinha, né? Para resolver o problema do cliente. Troquei, funcionou, show de bola, tá bom? Então eu deixo aqui para vocês uma dica, né? Temos um curso em AD e temos um curso presencial agora do dia 23 a 27 de fevereiro. Quer aprender reparos na prática, reparos avançados? Deixa aqui embaixo, eu quero, e eu vou deixar o link para vocês se inscreverem. Lembrando, nosso curso em AD é aquele precinho pequenininho, plataforma aí anual, que vai caber o valorzinho bem no teu bolso, valor pequeno, tá, pessoal? Então, não fique de fora,